Basicamente, eu expliquei como é feita a divisão. Eu vou só mostrar rapidamente como é feito a modelagem aqui no Revit para vocês. Já que eu prometi que eu ia fazer, mostrar como é que a gente desenha aqui no nosso programa. Fazer isso de uma maneira bem explicadinha para vocês conhecerem ele. Vou deletar aqui nossas configurações aqui que a gente fez, nas nossas tabelinhas. E agora eu vou deletar toda a instalação que foi feita. Ah, tudo bonitinho, mas vamos deletar porque o importante é vocês aprenderem. Vamos lá, vou deletar uma por uma aqui aos pouquinhos. Até para você deletar é fácil aqui. Eu vou manter só até a nossa coluna de alimentação, certo? E a partir daqui a gente vai desenhar tudo mais uma vez de novo. Se você está assistindo esse vídeo a gente gravou há 4 anos atrás. A gente estava iniciando aí com engenharia de verdade, mas ele continua sendo muito útil e vai ajudar você. Então não deixe de aproveitar, assistir todo o conteúdo dessa playlist e se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, procura a gente lá no Instagram do Amap que a gente vai ajudar vocês. Só para não deletar o nosso chuveiro que ele fica. Isso aqui já vem da arquitetura, ou então a gente já modela, né, as peças sanitárias, já coloca no mesmo padrão onde a arquiteta preveu, onde o arquiteto ou a arquiteta preveu, ou o engenheiro responsável pelo projeto arquitetônico, e a partir daí que a gente começa de fato os nossos trabalhos. Então vamos lá, vou duplicar aqui uma planta, só para a gente começar a trabalhar em cima dela. Vou mudar aqui. Pronto. Já temos a nossa planta baixa, tudo organizado, tudo bonitinho aqui. Temos o lavatório, a bacia sanitária, a ducha higiênica e o nosso chuveiro. Pegamos a nossa lavatório. Ele já tem um diâmetro padrão de 20 milímetros, né, que geralmente é a conexão roscável de meia ou de 3/4, que você encaixa um engate flexível para ligar no equipamento. Então, com um clique aqui, eu já tenho as duas saídas, tanto a de água quanto a de esgoto, como vocês podem ver. Temos aqui a parte de água e aqui a parte de esgoto. Porém, a gente está fazendo agora de água fria, vamos lá. Cliquei, já fiz o traçado da primeira tubulação. Vou caminhando até chegar próximo mais ou menos da minha coluna. E vou fazer o desenho dela aqui. Fiz um tubo e vou botar aqui 1,40 m. O que é que eu fiz? Basicamente, aqui eu tenho a altura que está o nosso tubo e depois ele sobe até 1,40 m, certo? Aqui eu vou fazer de uma maneira bem rápida, porque o foco desse curso não é de fato ensinar você a utilizar um software, mas capacitar você a entender como é um projeto hidráulico sanitário e capacitá-lo para entregar esse tipo de serviço. Então, basicamente, a gente tem uma função aqui no Revit que é conectar, e eu vou conectar a esse tubo. Então, de uma maneira automática, ele já faz todo o posicionamento das tubulações, conexões. Vou fazer de uma maneira bem rapidinha também, agora para ganharmos tempo e ser mais direto no nosso dimensionamento. Pronto, basicamente, vou olhar agora o 3D, para ficar mais visual para vocês. Como eu mudei o nome do nosso 3D, cadê? Vista 3D, exemplo dimensionamento aqui. Achei. Pronto. Aqui, tudo que onde a gente tinha parado no nosso 3D, tá aqui o que a gente desenhou, desenhamos essas tubulações, todo esse conjunto de conexões, e olha onde está a nossa coluna e onde eu quero fazer a conexão. Só que antes de eu conectar com a nossa coluna, vamos ver aqui, ó a função bacana, como ajuda muito também a gente nisso. Deixa eu só ver se eu consigo melhorar a visualização aqui para vocês. Pronto, análise, dimensionamento, ok. Temos aqui o nosso sistema, todas as nossas tubulações que estão conectadas. Eu vou só fazer apenas uma divisão para ficar muito mais ilustrativo para vocês. Pronto, o inspetor do sistema. Era o que eu queria. Eu queria inspecionar essa tubulação para mostrar para vocês uma coisa. Em cada trecho, vai ter uma vazão correlacionada. Por exemplo, nesse lavatório, a gente vai ter uma vazão que ele vai alimentar, que ele vai requerir. Então, nosso sistema vai ter que fornecer uma certa vazão para ele funcionar. Aqui no nosso programa, como vocês podem ver, tem um corte 5 com fluxo 0,9 litros por segundo, com a unidade de acessório de igual a 0,3. Porém, esses valores vocês não considerem
principalmente o primeiro de fluxo, apenas o de unidade de acessórios. Como a gente pode ver aqui na nossa normazinha, o peso relativo é 0,3, gerando uma vazão de 15, 0,15. E aqui nesse corte 1 a gente tem unidades de acessórios, que é o nosso peso relativo de 0,3, gerando um fluxo de 0,9. E isso é muito bom. Porque nós já temos dentro do nosso programa tudo dimensionado certinho. Aqui a gente já tem a vazão que alimenta esse tubo. E ela vai se somando. Por quê? Eu somo a vazão que alimenta esse lavatório, o que alimenta essa bacia sanitária, que aqui também está 0,3, como a gente pode ver na nossa bacia sanitária. Peso relativo 0,3. Nós chegamos a um valor aqui ó, de 0,6. Ficou um pouco confuso? Vamos tentar explicar mais uma vez. Aqui, nesse tubo aqui, se configura um novo trecho. Vamos supor que eu queira medir a pressão neste lavatório. Começa-se lá na caixa d'água e vamos supor que pare aqui já. Aqui já seja o início da nossa sessão que a gente vai estudar. Vamos supor que aqui é o ponto A, nesse ponto mais alto. Aqui já vira o ponto B, aqui vira o ponto C, aqui vira o ponto D e aqui vira o ponto E. Então, do ponto D até o ponto E nós vamos ter uma vazão. Do ponto C até o ponto D, a gente vai ter outra vazão. Por quê? Vai se somar, esse tubo alimenta tanto a bacia sanitária quanto o lavatório. Então, o valor da soma dos pesos vai ser diferente. Eu vou até travar aqui, para ser até bem mais prático para vocês. Vamos lá, vamos fazer passo a passo, bem com muita calma. Aqui vai ser o ponto A. Vamos lá agora para o ponto B. Aqui variou a nossa vazão, então vamos considerar um novo trecho. Ponto C, ponto D. Eu vou formatar tudo direitinho ainda para ajudar vocês. Ponto E. Vamos fazer de trás para frente, do ponto E até chegar no A. Só renomear, para ficar tudo certinho. E anotando o número das unidades de luminárias, que é nosso peso relativo. D até o E. A gente vai ter um valor de 0,3, porque nesse trecho aqui só temos apenas a contribuição do lavatório. Agora vamos aqui fazer o trecho CD. O nosso trecho C até o D, a gente vai ter a soma de 0,3 desse lavatório mais a contribuição dessa bacia sanitária. Essa bacia sanitária, também nós temos 0,3 como peso relativo, 0,3 mais 0,3, nós chegamos a 0,6 de unidade de luminárias, que é a nomenclatura do Revit, que é os pesos relativos. E agora a gente vem aqui para o nosso BC, que a gente vai ter 0,6, que já é o que já vem aqui do CD, mais a contribuição dessa peça que é a ducha higiênica. Essa ducha higiênica tem 0,4, como mostra aqui na nossa norma. Vamos lá, chuveiro ou ducha. Tem pessoas que consideram também um valor de 0,1 para as duchas higiênicas. A gente adota um valor mais conservador, que é de 0,4, um pouco maior que o lavatório, e com isso a gente dá uma segurança um pouquinho maior no nosso projeto. Então 0,6 mais 0,4, nós chegamos a 1,0. E do ponto A até o ponto B, a gente prescreve aqui A até B, e com isso a gente começa um MCA, um de peso relativo, já estou adiantando nosso dimensionamento. E adicionamos a contribuição que vem do nosso chuveiro. Pela nossa norma aqui, a gente pode ver que chuveiro ducha tem 0,4, se for ligada com misturador. Aqui é um sistema de água quente com água fria. E no chuveiro elétrico, com registro de pressão, nós temos 0,1 de peso relativo. Então, vira 1 mais 0,1, nós chegamos a 1,1 de peso relativo. Hélio, o que é que isso quer dizer?
cada um desses trechos vai ter uma vazão. Por quê? Porque a gente vai calcular a vazão com essa fórmula, 0,3 soma dos pesos. Então, aqui vai ser, a vazão vai ser igual a 0,3 vezes a raiz dos 0,3, que é a soma dos nossos pesos, certo? Com isso, a gente vai encontrar um valor de vazão. Aqui vai ser a mesma coisa, que é 0,3 vezes a raiz de 0,6. Como a gente vai mudando a cada trecho a soma dos pesos, vai ter uma vazão correlacionada a eles. Tanto que quanto maior a soma dos pesos, maior a vazão que a gente vai encontrar. Então esse é o método, né, da demanda provável, se fosse o consumo máximo possível. Em vez de a gente adotar a soma dos pesos, a gente adotaria a vazão do projeto, já de maneira direta. A gente adotaria aqui é lavatório. A gente adotaria 0,15, somaria com a da bacia sanitária, mais a bacia sanitária, que temos uma vazão de 0,15. Então, nesse trecho aqui seria 0,15 do DE, aqui do CD seria 0,3 litros por segundo, de B até C a gente somaria com a ducha higiênica, que a gente considerou aqui 0,2, então nós chegaríamos a um valor de 0,5 litros, e somaríamos com o chuveiro elétrico, que mais 0,10. Chegaríamos a 0,6 litros por segundo. E vocês podem anotar aí muito bem esse valor, 0,6 litros, que a gente vai calcular agora quanto que a gente chega pelo método do consumo provável agora, né? Vou abrir aqui o nosso Excel, aqui de uma maneira ao vivo com vocês, para mostrar como é feito de fato na prática. E vamos lá. Vou aqui usar uma planilha do zero A até B, B a C, C a D, D a E, que é os nossos trechos, certo? A até B. Aqui eu vou botar soma dos pesos. E aqui a vazão. Aqui do lado eu vou criar, na verdade, os dois métodos para a gente comparar. É consumo provável e aqui consumo máximo. No consumo máximo não tem soma dos pesos, nós temos apenas a vazão. E vamos lá. Vindo de trás para frente, o D até o E a gente tem 0,3 a soma dos pesos. E a vazão é igual a 0,3 vezes a raiz da nossa célula aqui, que é a nossa soma dos pesos. E com isso a gente encontra um valor de vazão. Certo? E essa fórmula vai se repetir. E a gente precisa só alimentar agora a nossa planilha. Do C até o D, a gente tem 0,3 mais 0,3, isso gera 0,6. Já temos outra vazão. Do B até o C, a gente tem 1, que soma 0,4 da nossa ducha. Então, 1. Já temos outra vazão. E do A até o B, a gente tem 1,1 e encontramos a vazão máxima dessa nossa divisão de instalação. Agora pelo consumo máximo. O D até o E, nós temos a contribuição apenas do lavatório. Nós chegamos a 0,15. Do C até o D, nós temos a contribuição da bacia sanitária. Com a bacia sanitária, vamos lá de novo, fazer essas contas, para ficar bem claro para vocês. 0,15 mais 0,15, ou é 0,15 mais 0,15, que é o anterior mais esse. Do C até o D, nós temos o do B até o C, a gente tem a contribuição da nossa ducha higiênica, a gente está considerando como chuveiro ducha de 0,2. Então, nós obtemos o valor, que é igual a esse aqui mais 0,2. Temos já 0,5 e com o chuveiro elétrico mais 0,1. É igual ao nosso valor mais 0,1. Isso a gente chega a 0,6. Se vocês podem analisar, é o dobro do que é o consumo provável. Então, muito cuidado ao utilizar o método do consumo máximo, porque você tem que usar apenas em casos específicos, porque se você dobra a vazão, você vai aumentar muito mais ainda a perda de carga.
Então, basicamente, é assim que é feita a nossa divisão de trechos, certo? Cada um vai ter não vou salvar aqui, cada um vai ter sua vazão, cada um vai ter o seu valor. Mudou o diâmetro ou mudou a vazão. Vamos lá calcular novamente, porque isso muda muito o cálculo. Eu vou mostrar também para vocês de uma maneira automatizada com o nosso plugin, obviamente. Então vamos lá. Ó, verificações hidráulicas. Ó como é fácil quando você tem de fato um software que lhe ajuda. Vamos chamar aqui nosso lavatório, que é o que a gente estava calculando ali. Seleciona a peça, que é o lavatório, e vamos fazer o cálculo. Ao clicar em calcular, ele me dá a pressão fornecida. Aqui a gente chega a uma pressão negativa. Obviamente, claro que a gente não está fazendo todas as nossas conexões, não está o projeto de uma maneira coerente, mas vamos visualizar aqui, a gente tem a ferramenta do 3D, onde ele mostra todo o seccionamento considerado. Olha só, ele desenhou ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Então, basicamente, ele fez toda a divisão necessária. Opa, encontramos um erro aqui. Por que ele não fez a divisão aqui do nosso trecho desse T? Que era para ele, na verdade, ele considerou. Se vocês podem analisar, a cor está diferente. Certo, tudo ok. Vou analisar, conferir aqui as unidades de luminária, se estão todas coerentes. E certo, está tudo ok. Vamos olhar agora o relatório. Abrindo aqui no Word. Esse é o memorial de cálculo de verificação de pressão. Vou abrir a norma para vocês verem. Eles recomendam também isso. Está aqui o modelo de planilha. O que a gente faz? A gente só deixa ele realmente mais organizado. No modelo de planilha da norma, a gente faz um mais simples de ser lido, com mais informações. Então, vamos lá. Eu expliquei um pouco do início, expliquei um pouco da divisão dos trechos, vou mostrar agora os resultados finais e depois eu vou voltando para cada etapa que ainda faltou ser explicada. Só para vocês terem uma noção geral e a gente vai aprofundando aos poucos também. Temos os trechos A, B, B, C, C, D e D, E, que foi o que a gente definiu. A soma dos pesos está igual a que a gente definiu, 1,1, 1, 0,6 e 0,3, como está no nosso projeto. O diâmetro, ele vem de 25 e finaliza com 20 milímetros. A velocidade, a vazão, lembrando, a vazão encontra-se com aquela fórmula que a gente usou. A gente tem o diâmetro que ele fez a leitura. Com o diâmetro e com a vazão você encontra a velocidade. Aqui a gente tem um parâmetro que é de perda de carga unitária, que a gente vai explicar como chegar nesses valores. E um item importante para a gente explicar, aproveitar aqui, é a diferença de altura. A inicial e a altura final e a variação de altura. Se vocês podem ver, estão todos os elementos na mesma altura. Mas isso não é a realidade que se encontra aqui. Opa, será que nosso plugin errou? De maneira alguma. A gente faz ao vivo porque é muito importante mostrar todos esses itenzinhos para vocês. Como o nosso plugin ele precisa de algumas coisas para funcionarem, né, porque ele não é uma função nativa do Revit, ele precisava de alguma conexão, que eu acabei de inserir agora, para ele identificar como, poxa, agora eu vou pegar a altura dessa conexão e aplicar no nosso sistema. Mas basicamente ele elevou tudo como 0,7, que é de fato o trecho horizontal que nós temos aqui. Mas agora que eu adicionei essa tubulação aqui, ele vai pegar a altura dessa conexão e aplicar no nosso projeto. Vamos dizer que isso está a 2 metros, para a gente ter uma pressão maior. Vocês vão ver por que a pressão é maior. Vou fechar aqui e vou refazer os cálculos. A gente tinha encontrado uma pressão de menos 0,39, calculei novamente. Opa! Ele teve algum errinho, deixa eu tentar entender. Será que ele não quis funcionar com esse elemento? Ok, vou fazer uma curvazinha aqui para ele pegar a cota desse elemento. Pronto, agora funcionou. Ele chegou a uma pressão de 0,82 MCA. A gente estava com menos 0,39. Vamos agora para 0,82. Vamos olhar o 3D. Agora o nosso ponto A está na parte superior. E nosso ponto D e o E que ficaram juntos aqui estão na parte aqui. Aqui é nosso ponto D
como a gente tinha previsto nesse ponto aqui o ponto E. A legenda aqui não saiu tão legal. A gente ainda está fazendo muitos ajustes nesse plugin, mas o importante é mostrar para vocês a parte técnica, tá certo? E agora vamos olhar o nosso relatório. Por que a pressão subiu tanto assim? Por conta disso, ó, pessoal. Altura inicial e altura final. A diferença de altura é positiva. Por quê? Eu tenho um ponto mais alto, menos o ponto seguinte, a gente tem uma diferença de altura. E essa diferença de altura, ó, atua no mesmo sentido da gravidade. Ou seja, a gente está sempre descendo, a gravidade sempre nos prende ao chão. E com isso a gente tem um aumento de pressão. Então, quando vocês verem elementos como esse aqui, eu vou pesquisar aqui para mostrar para vocês, castelo de água. Por que existe esse tipo de reservatório aqui? Porque quanto mais altura nós temos, mais pressão a gente pode fornecer. Então, basicamente, a gente tem aqui alguns elementos que caíram, faz parte, mas enquanto mais alto está a nossa instalação, mais alto está a nossa caixa d'água, mais alto está o reservatório, mais pressão a gente fornece por conta disso. Então, segundo os nossos cálculos aqui, a gente começa com 2, termina com 0,7, chegamos a 1,32 de variação de altura. E com isso, como é feito os nossos cálculos? Depois de coletar a altura inicial e final de cada trecho, a gente faz a subtração da inicial menos a final. A gente chega a 1,82. A gente tem uma pressão disponível que está zero, né, que é o nosso primeiro trecho, então não tem nenhuma pressão antes dele. Temos os comprimentos reais e equivalentes, que eu vou explicar para vocês o que são, que eles contribuem para a nossa perda de carga. E nesse trecho inicial, a gente teve uma perda de carga de 0,27 MCA. Então, nós pegamos a nossa diferença de altura, somamos com a pressão disponível e subtraímos a nossa perda de carga. 1,32 menos 0,27, chegamos a 1,05 MCA. E a gente vai fazendo esse mesmo método para cada trecho. Não tivemos variação de altura, a pressão disponível é 1,05. 1,05 menos 0,07, 0,98. E assim vai. Cada trecho até chegar na nossa última peça sanitária, que é 0,82. Porém, para o correto funcionamento dessa peça, a gente sempre busca 2 MCA. E a gente não encontrou devido à configuração que não está ligado ao nosso sistema. Hélio, isso parece confuso demais. Me explica com mais calma. Eu entendi até a separação dos trechos, você explicou bem. Agora vamos lá entender cada parte da nossa tabelinha. Gente, velocidade. Eu vou abrir o Excel, vou fazer aqui lado a lado com a nossa planilha, certo? Vou fazer uma nova aqui. Vou colocar aqui e ao lado eu vou colocar o nosso memorial de cálculo, certo? Vamos lá, trecho A até B, B até C, C até D, D até E. Soma dos pesos, vou botar EP, soma dos pesos, a vazão, o diâmetro nominal e a velocidade. Como é que eu encontro a velocidade? Gente, vazão é uma unidade de volume por um período de tempo. Então, vazão é igual a um volume por um tempo. E o que é um volume? O volume é igual a área vezes a altura de alguma coisa, certo? Então, pensando nesse mesmo sentido, então, se volume é igual a área, a gente tem área vezes a altura. São unidades em metro, metro quadrado e por metro. E essa altura, se a gente considerar nosso tubo aqui verticalmente, a gente considera isso como altura, vamos assim dizer. Então, tem uma seção do tubo que tem uma certa altura e nela passa um volume a cada dx dela, a cada trechozinho, cada seção interna aqui está passando um volume de água. Então, vamos lá. Se o volume é isso, a gente consegue transformar nossa fórmula de vazão em área vezes a velocidade. Por quê? Porque a altura sobre o tempo é a velocidade. A gente anda em metros por segundo. Se a gente tem uma unidade aqui que nós chegamos em 0,3 litros por segundo, se eu dividir isso pela área, eu vou conseguir a nossa velocidade.
e assim a gente encontra ela. Basicamente, a gente pega o diâmetro interno do tubo de 25. Como eu coleto o diâmetro interno? Em uma pesquisa simples aqui a gente consegue. Ó. Interno, tubo de 25 milímetros, por exemplo. O tubo soldável tem aproximadamente 21 milímetros. É uma das maneiras. Outra maneira que é o que a gente faz, catálogo técnico, Tigre, água. Catálogo técnico, água fria predial. Vou abrir ele, está carregando aqui, mostrar de fato na prática como é que a gente faz. E aqui nosso catálogo técnico, ele tem diversas informações, recomendo também que vocês façam a leitura. E prontinho, chegamos aos nossos tubos. Temos os nossos diâmetros. E para cada, como a imagem aqui podem ver, temos o diâmetro externo e o diâmetro interno. O interno é o que vale para a gente, porque o fluido passa só por essa parte interna aqui, e não pela externa. Então, se a gente tem 50 milímetros aqui de diâmetro externo, a gente tem uma certa espessura, que é esse como a gente pode ver, de 3 milímetros. Então, de cada lado, 50 menos 3 dá 47, 47 menos 3, 54. Então, a gente chega nesse diâmetro interno do tubo de 50. Mas eu quero o diâmetro interno de 25. Então, é 25 menos 1,7 menos 1,7. Então, se a gente tem aqui 25, o diâmetro, eu vou inserir aqui outra coluna de diâmetro interno, DI, é igual a ele menos 1,7 vezes 2. 21,6 é nosso diâmetro interno. Se eu estou com uma vazão, uma soma dos pesos de 1, chegamos aqui ao nosso valor 0,3 vezes raiz da soma dos pesos, que é 1 D3 vezes 0,3. Opa. Pronto, 0,3 raiz de 1, tinha digitado errado. A gente chega na nossa vazão, que está na nossa tabela, e a velocidade é simples. É igual a vazão dividido pela área. E para o cálculo da área, a gente pega o diâmetro interno elevado ao quadrado dividido por 4, certo? Que isso é o valor, caso fosse utilizado o πr ao quadrado, só que como a gente está utilizando o d, então d é igual a 2r, e aí a gente utiliza o d sobre 2 elevado ao quadrado é d ao quadrado dividido por 4, vezes π. Prontinho, chegamos na nossa área da nossa tubulação. Deixa eu só conferir se todos os cálculos estão corretos. Esse aqui, pega e divide por 4, vezes π. Tudo certinho. Agora a gente tem que encontrar a nossa velocidade. Isso aqui está em milímetros quadrados, certo? A gente tem que transformar isso para metro quadrado. 1000, duas vezes. Isso dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um zero a mais. Prontinho. Aí chegou na nossa área em metros quadrados. E agora a gente só faz dividir a nossa vazão pela área. Oxente, rapaz, deu 818. Algo está errado. E as nossas unidades. Se a gente está trabalhando com metro quadrado aqui, a gente tinha que trabalhar com metro cúbico também aqui. Porém, a gente está trabalhando com litro. E com isso, a gente tem que, na verdade, dividir isso por 1000. Por quê? 1 litro é 1 decímetro cúbico. E se eu tenho 1 decímetro cúbico, para transformar para metro, é apenas dividir por 1000. Bem simples, aqui a gente chega a um valor de 0,818, que é aproximadamente 0,82. Então, ficou parecendo muito complicado, mas é bem simples. Apenas você pegue a vazão e divida pela área, que você encontrará a velocidade, utilizando as fórmulas corretas. E aqui a gente chega agora na nossa perda de carga unitária, que é o nosso outro item. Eu vou abrir aqui a norma. E na nossa norma, a gente também tem um valor aqui muito interessante, cálculo da perda de carga, tá vendo? Isso também não existe na nova norma, e por isso que a gente usa essa aqui. A perda de carga de tubulações, como a gente pode ver, nós temos duas fórmulas, um para tubos de aço, carbono galvanizado ou não galvanizado, e para tubos livres, uso de plástico, cobre ou liga de cobre. Então a gente aplica essa formulazinha, que está bem explícita aqui,
8,69 vezes 10 a sexta, vezes Q elevado a 175, vezes D elevado a menos 4,75. Onde J é a perda de carga unitária, Q é a vazão estimada e D é o diâmetro em milímetros. Então, até as unidades para essa fórmula fica muito mais simples. Porque J é o que você quer encontrar, você só insere, como eu falei, as duas variáveis mais importantes do cálculo da perda de carga, que é a vazão e o diâmetro. Inseriu vazão em litros por segundo mesmo e deu o diâmetro em milímetros, já dá tudo certo. Lembrando que esse diâmetro é o diâmetro interno do tubo, que é o que a gente sempre usa para nossos cálculos. Você chega assim em um valor de MCA por metro. Então, a cada metro de tubulação, você consome 0,55 MCA. E agora, como é que eu acerto? Eu já calculei, já entendi, tem uma fórmula aqui na norma que diz a perda de carga unitária. E agora eu quero a perda de carga total, Hélio, da nossa tubulação. Tem um conceito muito importante que você tem que aprender, que é o comprimento real e equivalente. Por quê? Tem dois tipos de perdas dentro da nossa instalação. A perda de carga distribuída e a perda de carga localizada. A perda de carga distribuída é a perda que é distribuída com as paredes da nossa tubulação. Tem um certo atrito, né, devido à viscosidade, alguns parâmetros físicos, e esses parâmetros fazem com que a pressão seja, ela vá perdendo força. A força, basicamente, que a água transporta desse ponto até esse, ao decorrer da tubulação, ela vai perdendo um pouco de força pelo atrito lateral com a tubulação, com a sua superfície. E com essa perda desse atrito, a gente chama isso de perda de carga, que é o que a gente calcula. Só que além da perda que tem com as tubulações, quando você faz uma mudança de direção como essa nesse joelho, a gente tem uma perda de carga localizada nessa conexão aqui. Por quê? Porque a água está vindo em um sentido e para ela mudar de sentido, você tem que fazer que ela mude. Você tem que forçá-la a não sentir o seu sentido natural. E com isso, obviamente, ela perde um pouco da sua força, perde um pouco da sua pressão, e é isso que a gente calcula e considera como uma perda de carga localizada. Outros exemplos de perda de carga localizada: o registro de gaveta, que a gente tinha aqui, o registro de pressão, que a gente também tinha aqui, que foi excluído. Vou pegar outra parte da tubulação aqui. Só um momentinho, abrir aqui outra folha do nosso projeto e dar zoom no outro elemento do banheiro. Pronto. Esse registro de pressão aqui, ele também fornece uma queda de pressão muito grande. Temos o registro de gaveta, e cada peça tem um comprimento que a gente chama de comprimento virtual. Como assim, Hélio? A gente consegue medir quantos metros tem essa tubulação. Quantos metros tem desse ponto até esse? A gente consegue medir, e com isso a gente multiplica na nossa perda de carga unitária. E se tem 10 metros de tubo, vai ter 0,55 MCA de perda de carga. E agora, como é que a gente faz? Já entendi. Se aqui fosse 10 metros, aqui ia ter 0,55. Porque aqui nós temos a calculadora aqui, para nos auxiliar, 1,59 vezes, vamos caminhando aqui no nosso projeto, nosso documento, vezes 0,055. Vezes 0,055. Chega a 0,87, aproximadamente 0,9. E aqui no nosso documento nós chegamos a 0,9. E a perda de carga localizada? É bem fácil, é bem similar. As conexões têm propriedades de comprimento equivalente. Está vendo aqui? Temos a tabela de conexões para tubo de aço. Aço carbono, galvanizado ou não, e temos também para tubo liso, de plástico de PVC, cobre, etc. E baseado no tipo de conexão, a gente vai ter uma perda de carga equivalente. Se a gente tem um cotovelo, cada diâmetro vai nos fornecer um comprimento equivalente, uma perda de carga equivalente. Então, basicamente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai anotar todos os itens que tem no nosso projeto. Nós aqui a gente tem um joelho de 90 graus, que é de 25 milímetros. Temos mais um joelho aqui de 25 milímetros. E quanto é que cada um desse tem? No nosso programa, a gente já fez tudo isso de maneira automatizada. E aqui a gente tem comprimento equivalente 1,2. Então, a gente faz a soma de 1,2 mais 1,2 mais o nosso T. E cuidado com o nosso amigo T.
o nosso T ele tem dois fatores para o comprimento equivalente. Se a água passa desse sentido, desse tubo para esse, que é o que a gente calculou, que é no sentido reto, está vendo que ele não há mudança de direção. Então a gente considera como um T de passagem direta. E a perda de carga dele é muito menor, caso comparado a esse daqui, onde ele vem reto e vai alimentar esse chuveiro. Aqui nós temos uma perda de carga lateral. E nosso programa já tem tudo tabeladinho aqui. Eu vou mostrar para vocês, onde nós temos aqui, ó, comprimento equivalente da passagem direta é 0,8 e o comprimento equivalente da passagem lateral é 2,55, cerca de mais de 3 vezes maior do que o comprimento de passagem direta. Então, o que é que a gente faz? O trecho AB vai com esse joelho, mais esse, cada um tem 1,2, 2,4, mais 0,8, 3,2 de comprimento equivalente. E assim nós chegamos ao nosso valor de 3,2 de comprimento equivalente. E vamos fazer agora, de fato, a multiplicação. 0,055, que é a perda de carga unitária do trecho, vezes 3,2. Chegamos a 176 e é 0,18. Soma-se as perdas de carga distribuída com a localizada. Chegamos a 0,27. 0,27 menos a variação de altura. Chegamos a 1,05. Então, pessoal, vamos lá. Fazer um resuminho bem rápido aqui. Nós dividimos os trechos, certo? Depois de especificar o método da vazão, se vai ser pelo máximo provável ou pelo consumo máximo possível. Fazemos a divisão da instalação, baseada no diâmetro ou na vazão, separamos os trechos. Com os trechos divididos, a gente faz a soma dos pesos, calcula a vazão de cada trecho e, se quiser, a gente tem como pré-dimensionar esse diâmetro. Vou abrir aqui para vocês verem no catálogo da própria Tigre. Tem uma certa ajudinha para vocês que, à medida que você vai adquirindo tempo, isso aqui não vai ser mais tão necessário, mas no início esses catálogos ajudam muito a gente. Vocês podem ver, tem diversas informações e tem também a parte de dimensionamento do projeto. Vocês lembram a parte do reservatório? Ó, casas populares, 120 por pessoa, apartamentos, 200 litros por pessoa, estimativa do consumo predial diário. Então aqui até o próprio fabricante tem. Até o próprio fabricante traz a vazão e pesos relativos dos pontos de utilização, certo? E temos agora o famoso ABA. E aquele comentário que eu trouxe para vocês também, ó. Cada dormitório vai ter 2 pessoas e dormitório de empregado 1 pessoa a ser considerado no cálculo do consumo diário. E aqui nós também temos o nosso ábaco, onde é possível você pré-dimensionar sua instalação. Você já fez a divisão dos trechos, já sabe quanto é a soma dos pesos de cada um, e você pega esse ábaco, onde você entra com o valor da esquerda aqui na soma dos pesos, na direita temos a vazão, e com isso você pode fazer o pré-dimensionamento da instalação. Porém, esse ábaco realmente às vezes é muito confuso. Tem ábacos mais simples, como esse aqui, que é ábaco luneta, que, por exemplo, aqui é a soma dos pesos na parte superior, e aqui o diâmetro soldável ou roscável. O que é que isso quer dizer? Até 1,1 de soma dos pesos, utilize 20 mm. Até 3,5 da soma dos pesos, use 25 mm. Até 18, dá para usar 32. Até 44, use 40 mm. Até 100, use 100 mm, que geralmente abarca muito as nossas instalações. Quer dizer, Hélio, que tenho que seguir à risca isso aqui? Não. Esse é um pré-dimensionamento. O que define o dimensionamento final realmente é, de fato, o seu cálculo e sua verificação da pressão, certo? Deixa eu voltar aqui agora, eu vou voltar ainda para esse catálogo, mas basicamente a gente já falou bem destrinchadamente, dividir os trechos, posso fazer o pré-dimensionamento baseado no ábaco luneta, que é muito bom, e eu já posso atualizar esses diâmetros baseado na soma dos pesos, por exemplo. Vamos lá, fazendo a prática. AB, temos 1,1 de soma de peso, até 1,1 dá para usar o de 20, a gente pode adotar 25. Então, aqui vai ser sempre 25 ou 20. Teoricamente, 1 é menor que 1,1, então a gente adotaria tudo isso 20 milímetros. Mas a gente adotou tudo 25, então já está pré-dimensionado o nosso sisteminha. A velocidade a gente encontra, perda de carga é só aplicar a fórmula com as variáveis do diâmetro e da vazão. A altura inicial a gente coleta no nosso projeto, a altura final de cada trecho também, faz a subtração da altura inicial menos a final, encontramos o ΔH.
Calculamos também a pressão disponível, no primeiro trecho é 0, e nos trechos seguintes é a pressão que ainda permanece. Deixa eu até explicar isso mais uma vez para vocês, que é muito importante. No nosso caso, do nosso dimensionamento, aqui a gente começa com 0, né? Vamos supor que é o nosso reservatório. A gente começou com 0, ao chegar aqui a gente já tem uma pressão de 1,05. Então, nesse trecho, a pressão disponível do trecho B até o C é esse 1,05, que é o que ele se encontra aqui. Então, a gente vai sempre fazendo lá do início até chegar na nossa peça de utilização. E subtraindo, ou coletando os comprimentos reais e equivalentes, como eu mostrei para vocês, e fazer outra observação sobre o comprimento equivalente. A fabricante aqui também traz diversos valores de comprimentos ou perdas de carga localizadas, como eu expliquei, a sua equivalência em metros de tubulação de PVC rígido. Então, para as tubulações de PVC, a gente pode adotar estes valores aqui. Ó. Se a curva for de 32 milímetros, curva de 32, adota 0,6. E aí você vai somando cada componente, como a gente já fez no nosso projeto. E com isso a gente faz a soma, obtém pela multiplicação da perda de carga unitária vezes o comprimento real, a perda de carga distribuída, o comprimento equivalente vezes a perda de carga unitária, nós temos a perda de carga localizada, soma-se as duas, temos a perda de carga total e a pressão final do nosso trecho. Então, pessoal, basicamente é assim que a gente faz o dimensionamento. Agora, eu vou fazer o dimensionamento de uma maneira muito mais rápida, certo? A gente vai comentar agora, de fato, coisas muito mais práticas, né, do que a gente vai aprendendo no dia a dia, e eu vou ilustrar para vocês como variar os diâmetros, muda muito as perdas de carga. De uma maneira bem direta, esse primeiro trecho aqui, ó, nós estamos com 0,27 de perda de carga. Vou fechar aqui para fazer os cálculos novamente. Vou modificar o diâmetro. Aqui nós estamos trabalhando com 25 milímetros, vou colocá-lo 40 milímetros. Olha que exagero. Aqui deu um errozinho, porque ele não consegue identificar uma redução, porque a gente programou tudo direitinho para que, se tiver algum material que não exista, o programa nos avisar. Prontinho, já fizemos as reduções necessárias. E agora bora calcular de novo para ver o que aqui dá. A gente estava com 0,82, já foi para 1,04 MCA. Por que isso? Porque a perda de carga unitária, que antes era 0,055, virou 0,05, virou muito pequena. Por quê? Porque a gente aumentou o diâmetro. Como o diâmetro tem relação direta com a perda de carga, como a gente viu na nossa norma aqui, quanto maior o diâmetro, menor vai ser a perda de carga. Quanto maior a vazão, maior vai ser a perda de carga. Certo? Então, eles são inversamente proporcionais. Então, basicamente, essa é uma explanação bem rápida que a gente queria trazer. E agora vamos, de fato, para exemplos de projeto e verificar todos os cálculos que a gente fez no projeto.